Como os 4 elementos da magia podem ajudar nos seus relacionamentos? Fala menina, eu sou a Pracy. Esse aqui é o canal Magia com Pracy, onde eu te ensino como se empoderar através da magia, principalmente a magia mental. Eu tô te explicando tudo em cada detalhe para você pegar o lugar de posse, o lugar que é teu, de protagonista da sua vida e não deixar mais a vida me levar, a vida leva eu. Vamos combinar, né? Como sempre, provavelmente vocês vão ouvir meus gatos se matando em algum momento. E aí quando eu falo, eles param. Enfim, eu sou sua maga do amor e te ajudo a destravar, desbloquear tudo que tá rolando aí na tua vida que você não tá gostando. Sim, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode ser feliz, gente, a gente não tá aqui pra sofrer. Quando foi que você comprou a ideia de que você tá nesta caralha deste mundo pra sofrer? Pois é, a gente ouvia lá que o caminho é estreito, que como é que é? Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Não, gente, não. Se você não fizer por onde, o negócio não anda. Então você tem que fazer, você tem que tomar as rédeas da sua vida. E é pra isso que eu estou aqui hoje. Assim como em todos os outros vídeos, te dando essas rédeas, colocando elas nas suas mãos pra você pegar e falar assim, tá bom, eu vou escolher pra onde eu vou daqui pra frente. E uma das coisas que nesse meu caminho mágico aqui me ajudou muito, principalmente praticando magia mental, foi quando eu comecei a desassociar a magia a espíritos e comecei a associar mais a elementos. E aqui não tô falando de elementos como a gente tem no senso comum, fogo, terra, água e ar, porque o meu signo é do elemento tal, ai, porque eu sou uma pessoa... Não, não é isso, gente. Não é sobre isso, tá? Sim, a gente tem elementos que regem a gente naturalmente, mas eu já te adianto, você só vai saber qual é o seu elemento estando num lugar, numa ordem, com um mestre que possa te falar sobre seu elemento e principalmente te iniciar nesse elemento. Você pode ter mais daquele elemento, mas quando você de fato se torna um mago, você pode ser iniciado nesse elemento e aí sim aprender a dominar aquele elemento. E o que é a gente entender a magia pelos elementos? Tudo que eu vou fazer de manipulação, eu vou usar os elementos e não mais os espíritos. Como você faz isso, Pracy? Mas você não lidou com Daimon a vida toda? Enfim, desde que eu comecei nesse caminho mágico, sim, lidei com Daimon a vida toda, fui devota de Lilith por muito tempo. Mas depois eu entendi o que estava por trás disso, o que regia isso. E eu entendi, pelo menos no hermetismo, a gente tem uma divisão de 4 elementos. E essa divisão, ela pode ser diferente em vários lugares. Na Umbanda vai ser diferente, o chakras está dividido em 7. Enfim, cada lugar vai ter uma divisão de acordo com a densidade da energia. E aqui a gente vai falar energia, mas entendam, a gente não tem uma palavra que defina, não é energia. A gente falando energia parece uma coisa meio, né, tomada, força, vamos carregar o celular, não é sobre isso. Então, na falta de uma palavra melhor, a gente usa a energia. Inclusive, o Nino Denani costuma chamar de ânima. Eu gosto também, mas eu tô mais acostumada a falar energia, por isso eu trago esta palavra pra falar dessas diferenças de, talvez, sensações. Não sei ao certo como é que a gente pode explicar isso, mas enfim. As energias que eu uso hoje nos meus atendimentos, nos meus ensinamentos, são as 4. Fogo, terra, água e ar. E por que a gente usa assim? Vindo da linha hermetista, o que eu tenho estudado nos últimos anos, o que é o fogo? Observando, a gente vê o centro da terra, fogo, em seguida a terra, depois os mares, água e depois o ar. Pode ser que você veja essa divisão também começando com terra, porque antigamente o que se via era primeiro a terra, depois o mar, depois a água e depois o fogo, que seria o sol. Na verdade, o nome não importa, porque se você chamar uma televisão de telefone, ela não deixa de ser uma televisão só porque você usou o nome telefone, certo? É a mesma coisa com essas energias. Então, o que a gente está falando aqui? De uma divisão de 4 esferas, sendo que uma é mais densa e a última é mais sutil. E como é que energias podem ser usadas a nosso favor quando a gente está fazendo nossos rituais mágicos? Bom, já não é de hoje que eu tenho incentivado os meus alunos a pensar com essa cabeça mais estratégica da energia, porque cada uma das energias
vão controlar alguns aspectos da nossa existência aqui. Então, quando a gente tá falando de fogo, a gente não tá falando só do fogo literal de, ai meu Deus, que fogo, eu quero dar pra todo mundo. Não, a gente não tá falando só disso, a gente tá falando também disso. Só que o que é essa energia do fogo, de quero dar pra todo mundo, esse tesão? É a criação. É a manifestação, é botar pra acontecer, é levantar e fazer. Então uma pessoa que tá meio caída, eu tô sem ânimo, não sei o que ela precisa? Ela pode ter uma injeção de fogo pra ela ter esse ânimo, essa vontade de fazer as coisas. Assim como ela também pode usar essa energia para acender uma relação que tá um pouco apagadinha, para chamar a atenção sexualmente de alguém. Porque se você tá do lado de uma pessoa e você aumenta o fogo dela, naturalmente ela vai ficar lá, nossa, né, tô querendo fazer alguma coisa. E você vai estar do lado, você tá lá e traça. Enfim, então quando a gente tá pensando nas nossas estratégias da energia do fogo, ela é o que vai dar essa motivação. Além de dizer também sobre, por exemplo, as emoções de explosão, de ódio, raiva, aquela coisa de briga, de sangue nos olhos, sabe? Então você pode, com uma pessoa que tá muito brava, você pode diminuir essa energia. Sabe aquela pessoa que você não tá conseguindo conversar com ela? Que você não tá muito, poxa, como é que eu faço? A gente brigou e não sei o que. Tira um pouquinho do fogo dela, ela vai acalmar. Inclusive, muitas das vezes, quando a gente faz adoçamento, a gente mexe com essa energia do fogo pra gente tirar esse ímpeto de brigar, essa coisa de... Isso, gente, entendam, não é permanente. Isso aqui é uma coisa que você vai lá, você dá uma sopradinha, o negócio, sabe, acende, mas depois ele volta ao normal. Nenhuma magia é pra sempre. Duvide de quem te falar que magia é pra sempre. Magia você tem que ficar refazendo, tá? E a ideia é que você não precise refazer, porque se você for direto na estratégia, você vai fazer uma vez, vai funcionar e você não vai precisar que fique refazendo. Porque vamos combinar, se você precisar ficar refazendo, tem alguma coisa muito errada aí, como por exemplo, ficar ativando o fogo num relacionamento, ou ficar abaixando os ânimos sempre de uma relação para as pessoas não brigarem. Gente, tá? Então vamos com calma, porque se você tiver que ficar fazendo a mesma magia 1000 vezes, tem alguma coisa errada com a relação, não é com a magia, beleza? Mas enfim, então no adoçamento a gente mexe nessa energia do fogo, entre outras coisas, pra deixar a pessoa mais receptiva. Quando você tira um pouco dessa energia, intencionando exatamente o que você quer, você consegue ter essa pessoa um pouco mais acessível para vocês voltarem a conversar ou ter de novo uma possibilidade de se falar. Lógico que também isso não se aplica se vocês tiveram a briga do milênio, você fez uma puta cachorrada e, enfim, é dentro do possível. Lembra que a magia faz o que é possível, não o impossível, beleza? E aí a gente vai pra energia da Terra. O que é a Terra? É aquela coisa estática, parada. Eu vejo também como aquela coisa mais pé no chão, mais centrada. Aquela pessoa que pensa 1000 vezes antes de fazer e muitas vezes deixa de fazer porque tá pensando muito sobre aquilo. Ela pode até ter várias ideias, mas ela tá tudo racionalizando muito. Então o que a gente faz? Esse tipo de coisa é legal para quem tá muito avoado, para quem precisa concretizar alguma coisa, para quem precisa desse pé no chão. Às vezes a pessoa tá muito pra cima e tal. Você fala, cara, volta aqui. Então dá para jogar terra, para ela ficar mais centrada, pensar mais no que ela vai fazer. Entenda, excesso dessa energia, a pessoa pode não agir. Porém, às vezes você tá com excesso de outras e você precisa trazer essa pessoa pra razão, para que ela coloque os pés no chão e fale assim, vou pensar melhor aqui, não sair atropelando tudo. Às vezes ela tá com muito fogo ou com muito ar e ela sai ali e com a terra você consegue dar essa acalmada, dar essa baixada. A terra não é uma energia que eu uso muito nos meus atendimentos, depois eu explico por quê. Aí a gente vai para a terceira energia dessa divisão, que é a energia da água. O que é a água? É o sentimento, é aquela coisa mais aflorada de amor, de os seus relacionamentos amorosos, familiares, aquela coisa de você gostar das pessoas, aquela coisa de você se emocionar. Meninas, quando a gente tá na TPM, a gente sabe, não sabe? Aqueles dias é assim, é a água borbulhando e ficando enlouquecida em nosso ser. Esse é o sentimento da água, quando a gente tá com muita água, é assim que a gente fica, muito emocional.
E o que é isso? Quando a gente vai fazer um corte energético, é exatamente aí que eu mexo. Por quê? Porque eu dreno isso, eu tiro por um tempo a água. E o que acontece? Quando você tira o sentimento, a gente tira esse sofrimento. Lógico, tem um limite lógico, você não vai simplesmente esquecer que alguma coisa tá te machucando. Mas às vezes você tá num término e você tá sofrendo muito, a gente consegue abaixar essa água, tirando um pouco dessa água, você consegue deixar a ferida cicatrizar mais rápido, sem sofrer tanto. Por quê? Porque quando você tá mal, porque perdeu alguém, porque alguma coisa assim, você fica cutucando aquela ferida, você vai ouvir a Adele com a cabecinha encostada no vidro, com as gotinhas de chuva caindo. Então, quando você elimina essa parte de água, esse sentimento todo, você consegue um respiro para você não sofrer tanto até que o negócio comece a cicatrizar. Pô, o negócio já foi, vocês não vão voltar, já foi a maior cachorrada do universo, olha, não deu certo, só que eu tô sofrendo, é um luto normal que a gente sofra, isso é normal. Não se ache coisa de outro mundo, porque, ai meu Deus, eu sofro demais, eu sou assim. Eu sou muito assim. Enfim, então quando você faz isso de tirar a água, você tem esse respiro. E aí a pessoa consegue viver melhor por aqueles momentos depois, sem ficar chorando, se lamentando, triste a todo momento, porque perdeu alguém, porque, enfim, né, tá com essa tristeza profunda. Isso também pode ajudar, presta atenção, isso também pode ajudar com alguma coisa de doença. Aliás, todos os elementos podem, tá? Mas nada disso substitui um médico, um tratamento, um remédio. Tudo isso é uma coisa complementar. Então, se a pessoa tá com aquela coisa muito pesada de tristeza, você pode sim dar uma tirada nisso, porque aí ela tem aquele respiro para falar assim, tá bom, vamos continuar, deixa eu tomar aqui meu remédio, deixa eu fazer minhas sessões com o psicólogo pra evoluir, pra melhorar. Então é importante que você sempre faça as coisas casadas. A preferência é do médico, é do remédio. Mas sim, a gente pode ajudar com magia. E é assim que eu trabalho atendendo. As pessoas chegam pra mim, elas falam um problema e eu vou lá entender qual energia que ela tá precisando mexer. E aí a gente chega finalmente na energia do ar. O que é a energia do ar? Pensamento, cabeça. Então toda essa parte, eu falo aqui porque cada energia a gente vê meio que em algum lugar. A energia do fogo tá aqui mais baixo, na região da genital, a da terra mais na barriga, a dos sentimentos mais no peito e a do ar mais na cabeça. Isso é meramente ilustrativo pra gente poder se referir, pra gente poder passar pra frente, exercícios de visualização, enfim, não é que de fato está. É onde a gente pode ser induzido a sentir para ficar mais fácil da gente assimilar. Então não fale, é porque os chakras, porque sim, a energia fica ali, gente, pelo amor de Deus, vai, não entra nessa pira. A gente tá falando de um negócio que a gente sente que a gente não tem como provar. É divertido para caramba, mas a gente não tem como provar. Então não fale, não, porque a energia do ar é aqui, neste lugar. Não, essa é a forma que a gente tá falando aqui, que eu tô combinando com vocês onde é que tá. Porque quando eu falar da energia do ar, eu já vou falar aqui e você já lembra de tudo que a gente tá conversando, beleza? Pois bem, a energia do ar, ela é aquela energia que vai te dar ideias, que vai te fazer pensar mais, raciocinar mais rápido, achar saídas onde não tinham saídas. Então, se a pessoa chega pra mim com a vida estagnada, puta, eu não sei muito o que fazer, nossa, o que eu faço? Dou um punch de ar na cabeça dela, que vai dar aquela coisa, né? Aquela coisa de acender a lâmpadazinha pra ela encontrar soluções, por exemplo. E o contrário também, se a pessoa tá muito assim, nossa, não, eu não consigo parar de pensar, meu Deus, eu tô enlouquecendo, não sei o que a gente faz? Drena o ar, a gente tira esse ar, e aí a pessoa consegue ficar mais estável por um tempo. E eu falei que eu não trabalho muito com a energia da Terra, né? Por quê? A energia da Terra é muito raro eu trabalhar, porque as energias são meio que antagônicas. Então, excesso de fogo, você tem pouca água. Excesso de água, você tem pouco fogo. Excesso de terra, você tem pouco ar. Então, assim, o que eu prefiro sempre é tirar energia do que colocar a energia oposta. Então, se a pessoa tá com um problema no ar, eu prefiro tirar ou colocar o ar do que colocar a terra para compensar o ar. Mas isso é a minha forma de trabalhar e tá tudo certo se você não quiser e quiser fazer diferente. E quanto tempo dura
um trabalho feito desses com energia? Isso vai depender muito. Depende do poder do mago que tá fazendo. Depende do que a pessoa tá fazendo. Porque às vezes você jogou super bastante energia, blá blá blá, super ajudou, mas a pessoa tá usando muito, ela tava muito carente dessa energia. Então o negócio vai e meio que acaba. Então isso pode ser um dia, uma semana, um mês, 3 meses. Geralmente nos meus atendimentos eu digo que é mais ou menos em torno de 1 a 3 meses para a energia acabar se naturalizando. E por que ela se naturaliza? Porque a gente está fazendo uma coisa diferente, não é o natural do nosso corpo. Eu gosto muito daquele exemplo de colocar um cubo de gelo numa caixa d'água. Ela vai gelar ali um tempo, mas depois ela vai se harmonizando com o ambiente. Então, quando a gente mexe na energia, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está dando um gás naquela energia, mas depois o corpo tende a se neutralizar. E isso vai depender de quem está fazendo o trabalho, quem está jogando essa energia, a sua capacidade de manipulação dessa energia, quanto de energia passa por você para você manipular isso. Quando você é iniciado em alguma tradição, em alguma ordem, em alguma coisa do gênero, você tem esse canal expandido para poder passar mais energia para você e você poder manipular mais energia. Isso, inclusive, é o que se faz quando você vira mestre numa ordem, por exemplo, na Ogon, que, aliás, toda quarta-feira estamos na Vila Maria atendendo a um valor super simbólico de R$10 por enquanto, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas enfim, e você pode falar diretamente com os magistas da Ogon, tem oraculistas, tem invocadores, enfim, tem um monte de gente lá que pode te ajudar e você pode também aprender tudo isso, sim, você pode aprender. Pois bem, então pra mim, pra eu traçar as minhas estratégias, é mais fácil se eu tiro e coloco a mesma energia do que ficar colocando a energia contrária. E muitas vezes num trabalho que eu faço pro cliente, eu mexo em mais de uma energia. Às vezes a pessoa tá precisando só de uma reequilibrada nas energias e eu faço isso. Ela não tá com nada latente. Eu tô aqui de boa, só quero como se fosse um passe. Então a gente vai lá, reequilibra tudo. Mas às vezes ela precisa de alguma coisa e eu vou lá e mexo exatamente naquela energia que ela precisa. Porém, às vezes eu faço essas misturas. O que eu faço? Tiro um pouco daqui, coloco um pouco aqui, coloco mais um pouco aqui. Enfim, isso vai depender muito da estratégia que você vai traçar, de você entender o que a pessoa está precisando e fazer. E outra, as pessoas vão trazer os problemas para vocês, mas a gente, atendendo as pessoas, a gente tem que aprender a olhar atrás do problema. Onde que surgiu aquilo? O problema não é que ela está desempregada. Esse não é o problema. O problema é qual? Pô, a pessoa tá procurando emprego? Às vezes ela não tá, às vezes ela tem preguiça. Ou então, ela tá procurando um emprego que tem a ver com o currículo dela? Às vezes ela tá querendo um emprego que ela nunca vai ser contratada, porque ela não tem currículo pra isso. Aliás, como é que tá o currículo dela? Às vezes tá um negócio super mal escrito e ela não vai chegar a lugar nenhum com aquele currículo. Então, assim, o problema não é aqui. Sempre que a pessoa te trouxer um problema, inclusive você pensando no seu problema, pensa, esse é o problema que eu acho que eu tenho, mas o que gera esse problema? E quando você pensa no que gera esse problema, é onde você consegue entender onde você precisa trabalhar para a magia ser efetiva. Então não adianta você fazer, eu vou fazer um ritual de abertura de caminhos para eu arrumar um emprego. Não, tem outras coisas aí que podem fazer. Talvez a pessoa precise de mais ideias para procurar outros lugares, outras pessoas. Às vezes a pessoa precisa ficar mais comunicativa para conseguir se expressar, para conseguir falar direito. Às vezes ela teve oportunidade, mas ela não conseguiu falar. Então tem muita coisa que você tem que traçar na estratégia que vai certeiro no problema, não resolvendo aquele sintoma, e sim a causa, o que aconteceu para você chegar naquele sintoma. Meu namoro tá uma bosta, vou fazer alguma coisa pra melhorar o meu namoro. Não, por que o namoro tá uma bosta? Entende? A gente tem que ir lá embaixo, com o tempo, a gente vai entendendo esse pensamento estratégico. Eu falo muito sobre isso no curso, sobre essas estratégias pra gente encontrar o ponto, porque não adianta você ficar soprando canela no início do mês pra prosperidade e não entender o porquê você não tá prosperando. Tem um motivo de você não prosperar. Mas eu sou muito azarada. Então não vamos dar sorte para o azar, vamos ter conhecimento para que a gente entenda o que é que a gente está fazendo que tá dando tanto azar pra gente. Não é místico, gente. Eu tô no lugar errado, eu tô com a roupa errada, eu tô com as pessoas erradas. O que eu tô fazendo que eu tô sempre dando errado naquele mesmo ponto? A gente tem que ver lá embaixo. É quase um trabalho de psicólogo pra gente cavar ali e entender o que tá acontecendo. E como eu falei, existem pessoas de cada elemento. Sim,
sim, você tem um elemento base que é o seu elemento, mas não tente saber, não tente mexer, não tente fazer nada com isso sozinho. Você precisa de pessoas que te iniciem, você precisa de pessoas que te ajudem com isso, que te expliquem isso. E principalmente, para te iniciar nesse elemento, é o que as pessoas costumam dizer sobre noite escura da alma, ou como se jogar em Da'at, que é você ter aquele ápice de energia, que já é a sua energia, e aprender a controlar isso. Tem a história clássica de um amigo, um dos mestres, que foi iniciado na energia da água e meio que quase se separou da mulher. E aí, quando ele liga pra pedir ajuda pra um dos mestres, fala, olha, tô quase separando, o que eu faço? Socorro. O que o mestre pode dizer é, desculpa, eu não posso fazer nada, lida com seus problemas. E por mais que seja complicado, porque a gente geralmente tá entre amigos, né, principalmente dentro de ordem e tudo mais, quando você é iniciado num elemento, você tem que na marra aprender a lidar com ele, e aí você sai disso como um mestre. Então a iniciação, ela te joga aquela concentração daquele elemento para você poder aprender a manipular e sair disso como um mestre. O que também não impede de você ser iniciado em outro elemento. Inclusive, assim que você domina um, você pode ser iniciado em outro elemento, ou o seu primeiro elemento, para não ser tão difícil, pode ser um outro. E isso pode ser uma escolha sua quando você for se iniciar com os seus mestres. E qual a diferença de magia com espíritos e magia com elementos? Bom, basicamente, o que eu entendo com esses anos de treino e tudo mais, é que com o espírito você só pede o que você quer. Você até pensa sobre as estratégias, mas você pede, você não é obrigado a pensar o que você tem que mudar em você, ou enfim, né, no ambiente, nas coisas, pra conseguir o que você quer. E por muitas vezes a gente acaba pedindo coisas que não são tão possíveis, porque a gente não entende muito o que a gente precisaria mudar antes para aquilo acontecer. Quando a gente começa a pensar sobre os elementos, a gente consegue entender exatamente o que a gente precisa que saia da gente. Lembre, uma das leis do hermetismo, o que está dentro é como o que está fora. Então eu mudando dentro, eu mudo fora. O que eu tenho que mudar em mim? O que eu preciso trabalhar em mim para que essa coisa aconteça fora? Então, quando a gente trabalha com elemento, ela te obriga a pensar mais sobre o que você está fazendo, o que torna necessariamente a magia mais assertiva. Você vai direto no ponto, sabendo exatamente o que fazer. E aí a chance de dar errado é quase nula, porque você não tá colocando para vou colocar aí, ó, se der, deu, e vou prometer alguma coisa. Não é sobre isso, você não promete nada para essa energia, você é o mago, você faz, você manipula essa energia. Se você doar muito ou tiver muito, quem vai sofrer as consequências é você, então você não tem que barganhar com você. Eu vou pagar uma vela. Não, é você que manipula. Essa é a coisa da manipulação de energia sem espíritos. É quando o mago é o próprio solicitado e não o solicitante. Quando vem uma pessoa me solicitar alguma coisa, eu não peço a um espírito, eu faço. E é assim que eu faço, manipulando essas energias. E o que vale mais? Fazer magia com espíritos ou fazer magia com energia? O mago é que decide. Você é livre, você pode fazer as suas escolhas e qualquer escolha que você quiser. Você pode começar, assim como eu comecei, pedindo para espíritos, porque é mais fácil, porque você não tem que raciocinar tanto. Às vezes a gente tem preguiça de pensar, mas olha o poder que tem de você aprender o que você precisa exatamente para você conseguir o que você quer. A certeza daquilo acontecer, amiga, é muito maior. Então vai na mosca. Se eu puder te dar esse conselho, vai pro lado da energia. Pode começar com Daimon? Sim, pode. Pode começar com deuses? Pode. Mas já vai colocando o pensamento, esse Daimon aqui, que elemento que rege ele? Só para você pensar como seria se você usasse aquela energia. E aquela energia, ela faz o quê? E o que eu poderia mudar com aquela energia que me ajudaria a conseguir o meu intento? Enfim, tem muita coisa sobre energia. E esse é um mundo fantástico, muito louco, que a gente faz vários experimentos, inclusive lá na Ogon. E tá no mundo inteiro. Quer aprender mais sobre isso? Logo vão abrir as inscrições pro meu curso, Goetia Mental. O link tá aqui embaixo, você já pode se inscrever, entrar na fila de espera, aguardar que logo eu entre em contato com você, te dizendo quando abrem essas turmas, certo? Agora, esse vídeo foi legal, não foi? Então,
Eu quero o seu gostei. E se você gosta de tudo isso aqui, entra no nosso grupo de WhatsApp. Sim, tem um monte de gente lá conversando sobre magia. Você se tornando membro a partir de R$ 2,99 por mês, você tem acesso a esse grupo exclusivo dos Pracianicos. E dependendo do nível de membro, você tem acesso a vídeos exclusivos com convidados especiais sobre temas que vão explodir a sua cabeça, certo? Porque, gente, magia é conhecimento. E o conhecimento é que muda a vida. E a ideia aqui é a gente mudar, né? Não dá mais pra ficar assim. Por hoje é só e a gente se fala na próxima. Beijo pra vocês. Tchau!